Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Carreira e Suas Vozes, o podcast que é um espaço dedicado a histórias que inspiram. Eu sou Cláudia Cardillo e no episódio de hoje eu tenho certeza que você vai se inspirar muito com essa brasileira de carreira internacional, focada em liderança, em desafios de conquistar reconhecimento profissional em outro país. Minha convidada é a doutora Natália Guedes. Ela é advogada licenciada nos Estados Unidos, partner da SNS Legal, mestre em Direito pelo Texas A&M School of Law, membro da Texas Bar, inscrita na OAB de Santa Catarina e integrante da Reserva da Marinha dos Estados Unidos, a famosa US Navy. É uma trajetória que une conhecimento jurídico, disciplina, visão estratégica e experiência prática no sistema migratório americano. Ao longo dessa conversa, nós vamos descobrir como é que a doutora Natália transformou desafios em oportunidades e quais competências são indispensáveis para quem deseja construir uma carreira global e com mudanças tão fortes no mercado de trabalho que estão impactando os profissionais. A gente precisa prestar atenção no que ela vai falar hoje. Prepare-se para essa entrevista repleta de aprendizados, experiências reais e reflexões valiosas. Seja muito bem-vinda, doutora Natália. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Espero poder ampliar e ter muito a oferecer para quem está nos ouvindo hoje. Eu acredito que sim, e andei olhando o seu Instagram antes da nossa entrevista, fiquei muito surpresa com a qualidade do conteúdo que você traz, com a responsabilidade das questões que você traz, porque muitas pessoas aqui no Brasil não têm ideia de como começar. E a sua trajetória é bastante incomum, né? Porque você começou atuando como legal assistant e paralegal também, para se tornar advogada licenciada nos Estados Unidos e sócia de um escritório de imigração. Como é que essa caminhada moldou a profissional que você é hoje? Foi essencial. E uma coisa que que tem muito com o pessoal do Brasil, a gente lá no Brasil já era formada, eu era advogada, e muitas vezes a pessoa não quer dar aquele passo para trás antes de dar um passo para frente. Eu vim para cá, eu queria ser advogada, né? Tinha oportunidade de fazer direto mestrado e já tentar fazer o bar, mas emocionalmente não estava pronta, e nem intelectualmente. Eu precisava aprender um pouco mais sobre o sistema americano. Então, quando eu vim, comecei a trabalhar como legal assistant. Aí, primeiro legal assistant, né? Depois você vira paralegal, e aí só então eu me senti pronta o suficiente para ir e fazer o mestrado, e eu falei assim, agora sim eu posso ser advogada. Mas sem essa base, eu não sei se eu teria passado no bar, não sei se eu estaria aqui hoje. Eu acredito que sim, né? Sobre ser paralegal ou paralegal, existe diferença no Brasil e nos Estados Unidos nessa profissão, nessa carreira, nesse cargo dentro do direito, ou são iguais? Entre o paralegal, na verdade, o paralegal é como se fosse o assistente jurídico no Brasil, né? Mas aqui é uma carreira muito sólida, tem pessoas que ganham muito, muito bem, paralegais que são já há muitos anos, a maioria deles ganha mais do que um advogado júnior, porque o conhecimento deles é muito grande e eles são, assim, peça essencial para qualquer escritório. Então, tem diferença, né? Principalmente na questão do valor que esse profissional tem. Ele é muito valorizado aqui. Entendi, porque muitas pessoas, doutora Natália, elas acreditam que uma carreira internacional, ela pode acontecer por acaso, mas você mostra que não é bem por aí, né? Não é sorte. Você estudou muito para isso. E quais foram as decisões que foram determinantes na sua vida para que esse projeto se tornasse realidade? Olha, acho que a principal é fazer as coisas com medo. A gente precisa se arriscar. E isso é um dos meus arrependimentos. Eu, claro, precisei dessa construção,
mas eu poderia ter começado um pouco antes a tentar virar advogada, né? Porque eu queria um inglês muito perfeito. Eu falava assim, meu Deus, eu acho que vão rir de mim na faculdade quando eu tentar falar alguma coisa. E eu continuei trabalhando como paralegal, e que foi, assim, como já falei, uma experiência excepcional, não me arrependo, mas demorei 4 anos querendo ser perfeita. Então, assim, a partir do momento que eu falei assim, já deu, preciso me arriscar, vou com medo, se eu passar vergonha, vou para casa, choro e no outro dia tô lá de novo. Então, acho que é na hora que você resolve se arriscar com responsabilidade, né? A gente não se arrisca sem responsabilidade nenhuma. Mas no momento que você se arrisca, é quando as coisas começam a realmente mudar. E para mim, isso foi além de simplesmente vou ali me matricular num mestrado. Para que isso acontecesse, eu precisei mudar de estado. Eu morava na Califórnia, trabalhava lá, tinha minha vidinha, mas eu não conseguia conciliar estudos e trabalho, principalmente morando num estado tão caro. E eu falei, tá, vou fazer essa mudança, para onde que eu vou? Precisei ser um pouco estratégica nesse sentido, eu precisei fazer uma pesquisa, qual lugar que eu consigo sobreviver com o meu salário X e pagar a faculdade. Então, assim, se arriscar, mas com planejamento. Quanto tempo você está nos Estados Unidos? Já vai fazer, esse mês faz 8 anos. Eu vim para cá em 2018. E o que é que foi decisório na sua vida para você largar tudo no Brasil e querer investir não só na sua carreira pessoal, como na sua carreira profissional? Foi um pouco de uma desilusão, né? Eu no Brasil, tinha sonhos muito grandes na época que eu fazia faculdade de Direito, eu imaginava que eu ia fazer coisas enormes no Brasil, e quando eu me formei, comecei a trabalhar, eu percebi que eu não estava sendo valorizada, e aonde eu queria chegar, eu ia demorar muito para conseguir. E aí eu pensei, eu sou nova, eu tinha 24 anos na época, 23, 24. Não sou casada, não tenho filhos, não tenho nada que me impeça de procurar mais. Na época comecei a fazer uma pós-graduação ainda no Brasil, mas mesmo assim eu não me senti tão valorizada quanto eu gostaria. Eu falei, quer saber? Vou tentar, e se der errado, eu volto pro meu país, está aqui me esperando, né? Não vou deixar de ser advogado, tanto que faz 8 anos que eu pago a OAB e não piso em Santa Catarina, mas está lá. Mas foi essa desilusão, um pouquinho da valorização do profissional. E o que foi que mudou quando você chegou nos Estados Unidos, independente de ser em um outro estado, o que você vislumbrou e que você viu aí que realmente era diferente para poder ficar aí? Olha, aqui nos Estados Unidos, primeira coisa uma coisa que eu tive que desenvolver foi humildade. Você chegou num país completamente diferente, cultura completamente diferente. Eu falava inglês, aquele inglês de CCAA, CNA que a gente aprende no Brasil, mas eu tinha muita dificuldade, não conseguia conversar. Então foi muito difícil no começo para criar relacionamentos. Até para conseguir emprego você precisa ter uma desenvoltura, né? Principalmente no meio legal, você precisa ter uma certa postura, e era muito difícil nesse começo. Mas acho que até me perdi um pouco da sua pergunta. Pode falar. Mas é isso mesmo que eu quero saber, né? Essas dificuldades, a vida ela é permeada de desafio e superação, e a gente precisa compartilhar o que se vive no momento atual, porque muita gente já está decepcionada, como é o seu caso também, já estava decepcionada aqui no Brasil, mas chega aí e também fica decepcionada, acaba voltando. Então é muito legal essa nossa conversa para esclarecer toda essa linha do tempo, né? O que é que se espera quando chega aí, o que é que se encontra quando chega aí.
Eu acho que isso é dos pontos chaves, porque a gente muda para outro país e a expectativa vai lá no céu. A gente precisa entender também que vai exigir uma construção. Para você ver, são 8 anos já de Estados Unidos. Se você falasse comigo 4 anos atrás, já eram 4 anos de Estados Unidos, mas eu não estava nem perto de onde eu estou hoje, né? Então, é assim, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Vai ter um momento de virada que sua vida vai realmente mudar e aí você vai perceber, nossa, já não vivo mais aquela mesma vida de antes. Mas não é assim do nada, é de pouco em pouco. É quando você percebe, uau, eu falo isso direto pro meu marido, eu falo assim, Michael, né, o nome dele, como pode, tanta coisa mudou. Quando a gente se conheceu, ele estava no primeiro ano do PhD dele, tinha acabado de me mudar para o Texas e eu ganhava super pouco, estava tentando estudar inglês para poder entrar num curso de paralegal, e aí eu entrei no curso, e aí ele me incentivando a voltar para o mestrado, fazer o mestrado e tudo mais. Então, assim, a nossa vida 4 anos atrás e hoje é completamente diferente, mas foram esses pequenos passos, né? Sempre buscando evoluir. Uma vez que você sabe qual é o seu objetivo, qual que é o seu propósito, a gente busca meios de se melhorar naquele ponto. E uma outra questão é a questão da curiosidade, pelo menos para mim, funciona muito. Ser explorador ajuda bastante, estar aberto a outras coisas. Eu sempre gostei de trabalhar com imigração, eu acho que isso é muito recompensador poder ajudar pessoas que lá atrás eu queria alguém que pudesse ter me ajudado, sabe? Mas ao abrir, e eu era muito focada nisso, mas chegou um momento da minha vida que apareceu uma oportunidade de trabalhar num litigioso civil. E eu falei assim, nunca fiz, morro de medo, tenho medo de ir na frente de um juiz aqui nos Estados Unidos, e se eu gaguejar? Mas eu falei assim, mas se eu não fizer, eu nunca vou saber. E eu fiz, eu trabalhei, e assim, abriu demais a minha mente, e me deu muito mais confiança para hoje eu trabalhar, mesmo que seja numa área diferente. Importante isso que você trouxe, porque aqui no Brasil tem um ditado: primeiro a gente começa, né? Depois a gente melhora. Então vai com medo mesmo, porque só quando a gente supera esse desafio do medo é que a gente entende como é que é o tamanho do negócio, né? E foi extremamente importante até para você poder entender que o mercado americano ele é extremamente competitivo e regulado. Quais foram esses maiores desafios para conquistar a credibilidade profissional nos Estados Unidos? Eu acho que justamente isso de se aventurar. Pensa, você é uma pessoa estrangeira, acabou de receber a sua licença, você não conhece ninguém te conhece, não tem um nome para te dar uma indicação. Você vai ouvir não, vai ser rejeitado, e a gente não pode desistir depois de ser rejeitado. Rejeitado uma vez, você tem que continuar, e nessa hora a gente tem que realmente dar o melhor de nós, porque a excelência vai abrir portas. Inicialmente, a gente precisa ser o melhor profissional possível. E o brasileiro, ele tem uma boa reputação aqui como, pelo menos nesse meio, como bons trabalhadores. A gente trabalha muito bem, a gente se relaciona muito bem. E, inclusive, nesse escritório que eu trabalhei por um período no litigioso, o pessoal falava que eu tinha um time, né, de outras paralegals e legal assistants e tudo mais. E eles falaram que volta e meia eles mudavam os times. E eles mudavam de todo mundo, mas não mudavam o meu, porque a gente criou uma relação tão boa com o time inteiro, que ninguém queria sair dali, e eu também não queria perder ninguém. A gente
questão de comunicação e respeito e relacionamento, ninguém era melhor que ninguém. E aí isso eu acho que é uma das coisas que eu ter trabalhado como paralegal, como legal assistant, me ajudou muito, porque eu conseguia identificar as dores da equipe e não sobrecarregar, né? Não me via como superior, me via como parte do time. É legal isso, né, que você traz, né, porque time que tá ganhando não se mexe, né, é melhor a gente manter do jeito que está, né. Exato. Eu vi em alguns filmes já que um advogado nos Estados Unidos, quando ele muda de estado, se ele não tiver uma documentação legalizada, ele não pode atuar em outro estado. Então, você mora no Texas, você não pode atuar em outro estado, é isso? Isso. Aqui a OAB, né, a gente chama de bar, ele é estadual. Cada estado tem uma série de regras, então a nossa licença ela é estadual. Se eu me mudar amanhã para a Flórida, não posso simplesmente abrir um escritório lá e falar assim, agora eu estou advogada na Flórida. Eu realmente preciso entrar em contato com a associação de advogados daquele estado e aí vai depender do estado. Alguns estados me permitem fazer essa transferência, que eles fazem essa reciprocidade. Outros estados vão exigir que eu faça a prova novamente. Outros estados vão ainda exigir que eu faça mais alguma coisa em termos de voltar para a faculdade, fazer mais um ano, fazer mais, enfim, um certo número de matérias. Então, vai depender muito de estado para estado. Quando se trata de imigração, no entanto, ela é de esfera federal, né? Principalmente quando se diz USCIS, que é um processo mais administrativo, aí sim, eu aqui do Texas posso fazer, o meu colega na Flórida pode fazer, o meu colega de Massachusetts pode fazer também. A questão vai só delimitar quando chegar na parte de cortes. Você quer ir para o tribunal, aí tem que ser licenciado naquele estado em específico. E você não pode ser membro de várias bars ao mesmo tempo. Então, você não pode ser membro do Texas Bar e do LA Bar. Você tem que ser da Florida Bar. É assim que funciona? Você tem que ser membro de uma só? Não, você pode ser membro de vários. Vai pagar as anuidades separadas, né? Mas você precisa preencher os requisitos individuais. Por exemplo, aqui no Texas, né, eu tenho o valor X que eu pago e todo ano eu preciso fazer 15 horas de educação, aquela pós-graduação, né? Na Flórida, eu não sei o número, estou inventando, né? Digamos que é 20, eu tenho que preencher os requisitos. Louisiana são 15, mais uma hora pelo menos tem que ser presencial. Então você pode ser licenciado em quantos estados você quiser e tiver necessidade de atuação, mas tem que preencher os requisitos individuais de cada um. Entendi. Então, empreender no setor jurídico nos Estados Unidos exige muito mais do que o conhecimento técnico, não é? Como é que é conciliar a atuação como advogada com a gestão e o crescimento de um escritório de imigração? É desafiador. Vamos começar por aí. É desafiador, mas ao mesmo tempo é muito recompensador também. Sim, a questão jurídica, você ser o responsável técnico pelos casos, é uma responsabilidade muito grande, mas como chamam, um combinado de competências que você precisa ter completamente diferentes. E isso é um erro, inclusive, que eu cometi muito no começo, né? Querer fazer tudo sozinha, achando que dá conta, porque eu me considero um excelente advogada, mas não necessariamente eu sou uma boa marqueteira, né? Então, assim, a partir do momento que você consegue identificar as suas fraquezas, consegue delegar, consegue buscar ajuda, encontrar parceiros que estão com o mesmo objetivo, mas que têm competências diferentes, eu acho que isso ajuda muito a gente a desenvolver um negócio próspero, que consegue crescer realmente. Eu acho que isso em qualquer lugar do mundo, né? Porque muito empreendedor já quebra a cara logo no início quando abre o seu negócio, porque ele dá
quer dar conta de ser um empreendedor polvo, né? Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo e, na verdade, a gente precisa fazer o que a gente tem de melhor de competência, tem de melhor olhando as fraquezas e as fortalezas, o que a gente tem melhor de fortaleza, porque é aí que a gente consegue criar um bom solo, um solo fértil para poder crescer e alavancar os negócios, né? Exatamente. Isso não é só no ramo jurídico, né? Eu acho que isso em qualquer negócio, a gente precisa saber quais são as nossas fraquezas. Por exemplo, se eu não sou uma boa vendedora, eu vou tentar vender? É melhor você ter uma pessoa que faça isso com maestria e você se dedica àquilo que você é bom. Claro, a gente pode sempre estar melhorando em tudo, mas também reconhecer onde que está o nosso ponto limite, né? Exatamente, né? E se você não é boa como vendedora, como um bom empreendedor vendedor, você tem que investir em ser melhor em networking, porque o networking traz indicação. Eu tenho uma agência de comunicação há 20 anos e há pelo menos 10 eu não preciso prospectar clientes via anúncio de revista, anúncio em jornal, anúncio na internet, porque os meus clientes são por indicação, mas porque eu trabalhei muito duro lá atrás nessa rede de networking, né? Porque a gente precisa fortalecer o que a gente tem de melhor, né? E a comunicação é uma das minhas especialidades. Então você trouxe isso muito bem, né? E além de advogada, além de advogar muito bem, além de ter o seu escritório, você também integra a reserva da Marinha dos Estados Unidos. O que é que essa experiência militar acrescentou à sua forma de liderar a equipe, tomar decisões e lidar com as situações de alta responsabilidade? E aqui eu vou fazer um comentário. Eu assisti um vídeo seu falando sobre a disciplina na Marinha, que é completamente diferente, né? Tem regras, e a disciplina no direito. Então, como é que funciona isso, integrar as duas Natálias? Olha, a Marinha foi uma surpresa para mim, inclusive. Não é algo, nunca imaginei que eu seria uma pessoa militar, mas hoje faz parte da minha identidade. Eu amo, não me arrependo, tenho muito orgulho desse passo da minha vida. E realmente é uma vida completamente diferente. Em dias de Marinha, é outra Natália, mas me ajudou muito também. Vou dar um exemplo muito prático. Na Marinha a gente diz, se você está no horário, você está atrasado. Se você está cedo, você chegou no horário. Se você chegou no horário, você chegou atrasado. Então, e lá a gente fala, hurry up and wait. Você se apressa, chega e espera. Então, e isso eu adotei internalizei tanto que hoje eu sou assim em qualquer atividade. Se eu tenho um agendamento, uma entrevista na imigração com um cliente, está agendado para 8 da manhã, pode ter certeza que 7 horas da manhã eu já estou lá. Só porque eu preciso ter a paz de espírito de saber que eu vou estar lá na hora certa. E se eu sair planejando chegar lá 15 minutos antes, e se tiver um acidente no meio do caminho? E se meu carro quebrar? Então, a gente acaba internalizando esse tipo de regras, né, que seriam militares, e isso ajuda muito na nossa vida profissional, que a gente chama de vida civil. Outra coisa é a questão de organização e comunicação. No militar, tudo que você vai fazer, você precisa comunicar a sua chain of command. Não sei como é que a gente chama no Brasil, não sou militar no Brasil. O seu superior. O seu superior e até subir a cadeia completa. E isso acaba com boa parte dos problemas, porque tudo que é bem comunicado não gera uma má interpretação depois. Eu acho que isso são alguns exemplos de coisas que eu aderi, vinda da minha carreira militar,
para a minha vida profissional civil. O que é legal que você trouxe, a questão de chegar mais cedo, né? Porque muitas vezes o corpo chega, mas a alminha não. E a gente precisa estar presente de corpo e alma nos lugares para que a gente faça o nosso melhor. Então é muito importante, porque você está ali, você já está sentindo o clima, você está estudando, está dando uma folhada, né, no processo, mas você já está integrada na energia do lugar, né? Então isso faz toda a diferença, né? Exatamente. E isso em tudo. Agora eu estou dando exemplo de imigração e o prédio aqui pertinho da minha casa. Mas quando eu trabalhava no civil, lá no litigioso, eu era mandada assim para atender as cortes nos interior, assim, uma cidadezinha no interior do Texas. Se deixasse sair no meio da madrugada para chegar lá, porque era uma cidade nova, eu não conhecia, aí eu dava uma volta, via onde era o prédio da corte, eu pesquisava sobre o juiz, porque isso também te ajuda a criar um relacionamento, né? Às vezes vai chegar lá, o advogado da outra parte, ele é um advogado local, já conhece o juiz, conhece a família do juiz, e chega você que não conhece ninguém. Então, isso ajudava muito a criar conexões, né? Buscar coisas assim para fazer pequenos comentários, e isso ajuda muito. Eu acho que tem sido um diferencial para mim, e eu me sinto muito à vontade e muito segura quando eu faço isso. Se eu chego meio atrasada, assim, né, na hora, sem sentir que eu estou realmente preparada, parece que até o inglês eu esqueço. Claro, né? Impacta em tudo que você está fazendo, né? Como é que foi o seu processo de chegar até a Marinha? Porque as Forças Armadas nos Estados Unidos são motivo de muito orgulho, né, para os americanos, né? Você precisava ser uma cidadã americana para poder se candidatar à Marinha? Como é que funciona isso? Isso é uma coisa que nem todo mundo sabe. Hoje em dia, com as redes sociais, mais gente tem essa informação, mas não, você não precisa ser cidadão americano. Você precisa estar legal no país, você precisa ter a residência aqui, né, ter o tal do green card, mas a cidadania, inclusive, você pega ela mais rápido ao entrar na Marinha, ou no Exército, ou nas Forças Aéreas. E isso é uma coisa que, se eu soubesse, eu tinha entrado antes. Mas, na época, eu não tinha esse conhecimento. Então, eu descobri através de uma colega de trabalho que o marido dela era do Exército. Mas, não, basta você ter o green card. Aí tem limitações, né? Porque como você não é cidadão, você não pode exercer certas profissões. No meu caso, eu não poderia entrar como advogada da Marinha, porque para essa profissão eu precisava ser cidadã. Então, eu entrei como logística, porque não precisava ser cidadã, recebi a minha cidadania através da Marinha, eles fizeram o processo para mim, e aí hoje, como cidadã já, eu posso sim fazer essa troca para virar advogada da Marinha, mas eu estou esperando, vamos ver, estou esperando meu contrato finalizar, e aí quando for renovar, renovo com essa nova profissão. Aliás, eu vi isso, né, num vídeo seu também, né? Eu falei que eu gostei muito do que você traz, porque você traz esse conteúdo que nós, como brasileiros que moramos aqui e não aí, não sabemos, né? Você estava falando de ter que honrar um horário de plantão às 5:30 da manhã, que aquele dia você se desvestia como advogada para ser a sailor da US Navy, né? E eu estava calçando bota, você estava se vestindo ali, né? Como é que é o dia que você é a Natália da Marinha? Como que funciona isso para você? Primeiro que aquele dia é um dia que começa super cedo, né? No dia civil, normal, aqui a gente fala que trabalhamos das 9 às 5. Na Marinha é das 7 às 4, por aí. Claro, se eles falassem, Natália, você vai ter que ficar mais tarde hoje, a gente fica. Então, 7 horas da manhã é lá, de uniforme, impecável, já prontinho já sentada trabalhando, né? Então, assim, 5 horas da manhã, você vai me ver colocando minha bota, aquele uniforme pesado, difícil de colocar, cheio de camadas,
no verão, um calor intenso dentro daquele uniforme, mas é bem diferente. A gente chega lá, vai depender, claro, da profissão de cada um, e se a pessoa é do componente ativo ou se é uma pessoa da reserva. A vida de uma reservista e a vida de um ativo são completamente diferentes, né? Mas eu chego lá super cedo, trabalho o dia inteiro, a gente tem 1 hora de almoço, e essa 1 hora de almoço é 1 hora, né? Eu vou olhar aqui, 11h26. Às 12h26 você precisa estar de volta sentada na sua cadeira. Não tem muito... É uma vida militar, não é uma vida civil, que, né? É muito mais rígido. É interessante a gente comentar isso, né? Porque aqui no Brasil também é assim, né? Eu fui sócia do Clube Militar aqui durante mais de 20 anos e a gente percebe que a vida militar, ela exige a regra, a disciplina, a moral, a vestimenta, e muita gente traz isso para a vida civil mesmo, porque você vive isso no seu dia a dia, na sua carreira, na sua profissão, não tem como desvestir isso na hora em que a pessoa é um cidadão civil, né? E eu quero, a gente estava falando sobre o tempo que você já está aí, né, os sonhos os quais você carregou na mala para poder chegar até aí, e muitos profissionais, eles também sonham em construir uma carreira internacional. Eu quero saber de você, na sua opinião, quais são essas competências, uma vez que você já abordou competências, que deixam de ser diferencial e passam a ser indispensável para quem deseja atuar globalmente? Como eu falei, mencionei anteriormente, é ter a humildade de dar um passo para trás antes de chegar lá, né? Muitas vezes, claro, tudo vai depender do momento profissional que a pessoa já está vindo. Tem gente que vem do Brasil já muito bem estabelecido, muito bem relacionado, chega aqui e consegue dar uma continuidade sem sentir muita turbulência. Mas principalmente para o pessoal mais novo, que não está tão bem estabelecido no Brasil, a gente chega aqui realmente recomeçar. E você ter essa humildade de reconhecer que agora você está recomeçando é muito importante para evitar decepções, né? Quando você vem para os Estados Unidos é conhecido por ser a terra da oportunidade, mas não quer dizer que você vai ter uma oportunidade, você não vai ganhar na loteria, não vai ser fácil, vai exigir trabalho, vai exigir muita, qual que é a palavra? Persistência, resiliência. Então, assim, mas o ponto em si, eu acho que a competência principal que a gente precisa ter é ter essa humildade. De novo, podem, dependendo da indústria que você está, pode ser que você seja mais bem recebido do que outras. E ter essa humildade de reconhecer e não se deixar abalar quando houver essas rejeições, vai com certeza te ajudar a chegar mais longe. Mas realmente, dentro da minha experiência, esse país realmente é cheio de oportunidades e, apesar de tudo que tem acontecido aí, né, todo mundo assiste jornal, ainda é um país maravilhoso para quem tem essa sede de crescer. E o The American Way of Life, né, a gente cresceu vendo isso nos filmes e acredito que muito até do que a gente conheça dos Estados Unidos vem dessa campanha que foi feita para poder levar as pessoas para aí, né? E o empreendedor brasileiro não é diferente, né? Porque ele costuma enxergar os Estados Unidos como um ambiente e a terra das oportunidades, né? Na sua opinião, quais são os principais erros que os empresários e profissionais cometem quando eles pensam em internacionalizar a carreira ou os seus próprios negócios? Olha, os principais... Me perdoa, você pode repetir? Eu me perdi quando estava falando.
Vamos lá. Os principais erros, né, que os empresários cometem quando eles querem vir para cá. Não querer se adaptar. Achar que você, do mesmo jeitinho que estava fazendo no Brasil, ia conseguir fazer aqui. Não dá. Jeitinho brasileiro não funciona ainda, né, doutora Natália? Não funciona. Olha, é a maior decepção que a pessoa vai ter. Se ela está acostumada a agir fazendo tudo no jeitinho, não vai funcionar. Aqui as coisas são muito mais organizadas. Eu acho que você precisa ter esse planejamento, ter os seus processos, e eu digo assim, processos internos, né, muito bem elaborados, antes de tentar se aventurar demais. Principalmente nessa era da revolução tecnológica que nós vivemos, né? Você acredita que essas transformações elas impactam as carreiras e podem mudar ainda mais nos próximos anos? E com AI? Com o IA? Com certeza. A gente já vê muita mudança no nosso ramo, né, do direito de imigração. A gente estava muito acostumado com um certo estilo, e a gente tem visto uma mudança muito grande, porque não só a gente precisa se adaptar, mas, por exemplo, a própria imigração hoje usa AI para analisar os nossos casos. A gente manda lá, sempre foi assim, manda 1000 páginas de um processo, né, a vida de uma pessoa. E, do outro lado, tinha um agente de imigração que tinha o dever de analisar aquilo. Então, demorava muito tempo, às vezes, sei lá, se via tudo, né? Não tem como saber se vai conseguir ver 1000 páginas de um processo. Mas hoje, com o uso de AI, eles já estão se utilizando, na mesma hora eles conseguem ver qualquer tipo de inconsistência que tenha dentro daquelas 1000 páginas. E é o nosso dever nos adaptarmos para evitar qualquer tipo de rejeição nesse sentido, porque eles já estão usando, então a gente precisa utilizar também, de uma certa forma, né, claro, dentro dos limites ali éticos, para não deixar também tudo na mão do IA. Mas eu acho que é uma ferramenta que vai ajudar muito, já tem ajudado muito, vai alavancar muitas carreiras, e a gente precisa se adequar, né? É normal na evolução da tecnologia, né? A gente não pode se deixar ficar para trás. É importante, né, a gente se adaptar ao momento. Exato. Então, eu entendo pelo que você falou, que você junta um processo de 1000 páginas com todas as características, os diplomas, as certificações, as qualidades, competências daquela pessoa, e você aprecia isso na inteligência artificial para ver se falta alguma coisa, se tem algum ponto daquilo que precisa ser coberto de uma forma diferente, com um olhar diferente, né, para que você possa apreciar isso junto à imigração, é isso? É isso. Além disso, por exemplo, além da documentação física, né, o diploma, etc., ainda tem cartas de suporte que manda, tem a nossa petição que a gente escreve, detalhando toda a trajetória daquele profissional que está pleiteando por esse green card ou por esse visto, e tem uma série de formulários que a gente tem que preencher. Então, assim, eu gosto principalmente para verificar esse tipo de pequenas inconsistências. O nome está errado aqui. Essa pessoa casou e ela trocou de nome mês passado, mas no formulário tal, o nome está o nome de solteiro. Então, assim, pequenas coisas que antes não seriam nem percebidas, né, ao olho humano, a gente sabe que eles vão ver. Então, a gente precisa ver antes e corrigir antes de chegar nesse ponto. O seu maior número de clientes são brasileiros ou você atende estrangeiros também aí nos Estados Unidos? A gente atende todas as nacionalidades, mas o mercado, a gente falando brasileiro, oh meu Deus, falando português, né, e principalmente
produzindo conteúdo voltado para o nosso público, acaba que gera uma conexão maior, uma questão de confiança, né? Mas a gente tem ucranianos, andamos recebendo bastante ucranianos, tem bastante hispanos também, né? Pessoal da América do Sul, colombianos, venezuelanos, mas a maioria dos nossos clientes, assim, são brasileiros. E eu gosto muito de trabalhar com brasileiros porque a gente conhece como é a cultura do Brasil, então acaba que isso ajuda também. Embora o seu sotaque, o seu accent já esteja diferente do sotaque brasileiro, né? Claro que você vem de Santa Catarina, já tem um sotaque regional, né? Mas o seu sotaque também já mudou, você percebeu isso? Eu não percebo, mas eu já ouvi algumas pessoas falando, comecei até a fazer contratei uma fonoaudióloga para me ajudar a recuperar um pouco mais o meu sotaque. E eu morei em Santa Catarina, fiz a faculdade lá, mas eu, na verdade, sou de Rondônia. Mas o meu sotaque de Rondônia realmente não tem mais. E eu estou voltando ao falar português mais esse ano. Nesses últimos anos todos eu trabalhei em escritórios americanos, falava muito inglês, meu marido não fala português, e aí foi quando eu parei de consumir conteúdo em português no sentido de livros, porque na época eu queria aprender inglês, melhorar o meu inglês, né? Então eu falei assim, acabou o imersão total. Total, mas aí foi demais que eu comecei a perder o meu nativo, mas já estamos trabalhando para manter, né? Eu não posso perder a minha língua mãe. É importante, uma vez que o seu público maior são de brasileiros, né? Claro que o brasileiro adora um sotaquezinho diferente, né? Isso é extremamente, faz com que seja um diferencial seu, né? Recentemente nós tivemos a Copa e eu acredito que o Texas também tenha sido invadido por brasileiros e muitos brasileiros que não conheciam voltaram apaixonados. Você acredita que esse movimento faça com que as pessoas se encantem mais pelo país e comecem a se interessar no sentido de migrar a carreira e migrar os negócios para os Estados Unidos? Com certeza, inclusive aqui no Texas, o jogo do Brasil e Japão foi aqui em Houston, então assim, eu tô em Dallas, né, mais ou menos 3 horas de Houston, o pessoal fazendo caravana, quem tinha ingresso tinha, quem não tinha, vamos assim mesmo, a gente vai ficar lá na frente do estádio, fazer churrasco. Foi muito legal. Eu, infelizmente, não consigo participar, porque tenho criança pequena em casa, difícil, mas fico acompanhando pelas redes, né, e só curtindo a vibe. Mas, com certeza, esses eventos geram esse desejo. O desejo de morar nos Estados Unidos, ele já existe em muitos dos casos, né, justamente por ser essa terra da oportunidade, mas após um evento grande desse, quando a pessoa realmente vem e conhece e vê como é diferente, consegue se visualizar morando aqui, consegue se visualizar tocando o seu negócio aqui, com certeza gera um aumento na procura de oportunidades para vir para cá. Isso é lindo, né? Porque você também pode potencializar isso nas suas redes para poder chamar mais brasileiros para irem para aí, né? Uhum. E os brasileiros, eles têm se encantado mais com outros países ultimamente, né? E eu acredito até que o brasileiro, ele tem esse olhar explorador, né? Para outros países, né? Você vê isso da mesma forma? Vejo, eu falo assim, gente, o brasileiro, onde você vai, você encontra um. É uma coisa louca. Mas o pessoal aqui, o Texas mesmo, tá muito cheio. A comunidade brasileira tá crescendo muito. Tinha uma cidadezinha no norte de Dallas que era só mato, era só fazenda, e começaram a construir uns condomínios, né? Iniciou lá, tinha uma família brasileira. Hoje, eu acho que 90% dos moradores daquele condomínio inteiro são famílias brasileiras. E que é muito legal isso! Porque cria uma cidadezinha. Abriram já um mercadinho brasileiro, daí tem os food trucks de brasileiros. É muito legal. É longe um pouquinho daqui onde eu moro, que eu tô mais pro oeste, mas eu amo ir para lá. Eu falo, tô me sentindo meio triste, eu preciso ir tomar um açaí. Aí eu vou lá pro
para o meu cantinho e sempre encontro alguém conhecido, e aí sinto um pouco aquele calor que só o brasileiro tem, né? Só o brasileiro, né? E você vai ensinar a sua filhinha a falar português também? Com certeza, ela já fala aqui em casa quando eu tô com ela. Isso me ajudou, foi uma dos motivos pelo qual eu voltei a falar mais português. Quando ela nasceu, eu falei com ela somente português. E o meu marido, ele tinha a obrigação de fazer o mandarim, né? Porque ele é taiwanês, mas ele não tá cumprindo a parte dele, tá falando mais do inglês, mas a gente tenta. Claro, né? E é importante, né? Porque a criança na primeira infância, ela consegue assimilar muito mais fácil os idiomas, né? E quando ela voltar a estudar na adolescência ou na idade adulta, ela já traz isso com ela, né? Então, ajuda na questão da educação e os fonemas também, que são diferentes, né? Muito. Mas aqui eu era sozinha com ela, acabei que ela estava falando muito mais inglês. Aí minha mãe veio, passou uma temporada, trouxe a minha avó, aí ela já melhorou um pouco. Aí a gente foi pro Brasil, passamos só 2 semanas no Brasil, mas ela se desenvolveu tanto. Eu falei, gente, como pode uma criança de 2 anos voltar falando tão bem português? Aí agora tá aqui, deslanchando com português Acho dela. que um dos principais motivos é que a criança não tem vergonha de falar errado, como a gente muitas vezes tem, e você passou por isso, né? Exato. Então ela destramela a falar e isso é fantástico, né? A criança tem essa questão muito importante. Quero saber quais foram os momentos mais difíceis ou desafiadores ao longo da sua trajetória aí nos Estados Unidos que você considera fundamental para você chegar onde você está hoje? Acho que os principais momentos são sempre aqueles que a gente precisa abdicar de algo para algo maior, né? Todas as vezes que eu precisei dar aquele passinho para subir um pouquinho mais, alguma coisa precisou ser sacrificada, né? Então, quando eu fui fazer o curso de paralegal, que eu queria voltar a estudar, eu tive que sair de um estado que é a Califórnia, que é aquele sonho, né? Belezas, um clima perfeito, mas eu precisei vir para um estado que eu não conhecia, não tinha amigos, para tentar conseguir dar um passinho a mais, subir um degrauzinho na escada. Então esse foi um dos momentos. Outro momento foi quando eu resolvi fazer o mestrado, realmente precisei trabalhar menos, porque você não consegue trabalhar todas as horas do dia e estudar de forma integral. Para fazer o mestrado, eu demorei o dobro do tempo que uma pessoa normal, que a pessoa que está só fazendo isso terminaria. Tive que parar 6 meses porque eu entrei na Marinha. Então, eu sempre fui sacrificando algo, mas sempre com um objetivo certo, de melhorar. Não estou sacrificando só por sacrificar, né? E você precisa ter esse olhar. Foram momentos, tempos difíceis. Para você ter uma ideia, quando eu fiz a prova do bar, eu estava grávida, eu estava com 9 meses, eu fui de fralda, porque eu estava com tanto medo de entrar em trabalho de parto durante a prova, né, de a bolsa estourar. Eu estava com, não lembro o número de semanas, mas assim, estava com 9 meses, tanto que minha filha nasceu 2 dias depois. Uau, que loucura isso, né? Eu com um barrigão, assim, ó, num calor intenso de, sei lá, mais de 40 graus, eu acho que estava aquele dia. Então, assim, sacrifiquei a minha gravidez, eu não aproveitei tanto, porque não fiz nem fotos de grávida, porque eu precisava estudar, né? Mas foi um sacrifício consciente, sabendo que lá na frente minha filha vai entender que a gente não tem um ensaio fofinho, porque eu estava construindo a oportunidade de ter uma vida melhor e consequentemente, dar a ela uma vida melhor.
É importante a gente falar sobre isso, né? Porque muitas vezes, daqui 10 anos, talvez você esqueça essa situação da sua vida e sua filha, mamãe, eu quero as fotinhos, né? Estão pedindo da escola as fotos de você grávida de mim. Como a escola sempre pede para a criança isso, né? A gente tem que se virar para encontrar essas fotos antigas. A criança precisa entender também, né? Que tudo que você passou não foi em vão, né? E você contando, eu imagino a cena, né? Você de fralda, morrendo de medo da bolsa estourar, fazendo a prova que é super tenso, né? Em outro idioma e ali firme e forte para poder tirar a sua certificação. Parabéns, Natália, porque não é qualquer pessoa que passa por isso e contando do jeito que você conta, né? Trazendo isso, é gostoso de lembrar, não é? Com certeza, assim, é um sacrifício. Todos esses sacrifícios foram lá na hora é doloroso, né? Mas passa um tempo, você se torna grato por aquilo. Eu sou tão grata pelas abdicações que eu fiz. E aqui, meu marido também, ele terminou a medicina agora, ele começou a fazer a residência médica. Então, ele também abdicou muito, sacrificou muito para poder se formar. A gente passou por momentos que a gente quase não se via. Então, assim, ter essa união também bem forte ajudou muito, né? Porque a gente sabia que nós dois estávamos fazendo coisas muito diferentes, mas com um objetivo comum. E tem sido muito gratificante. Olha, eu não posso reclamar de nenhum momento da minha trajetória, apesar de ter sido, sim, difícil. Eu me sinto privilegiada de estar aqui hoje falando de como eu cheguei até aqui. Eu acredito que sim, o nosso papo está fantástico. Eu realmente estou gostando muito de viver com você e reviver esses momentos, mas a gente está chegando ao final. E eu queria saber de você se você tem algum conselho, ou se você gostaria de ter recebido algum conselho no início da sua carreira, ou quando você decidiu para ir para os Estados Unidos, que mudaria toda a sua visão de futuro. Eu acho, sim, tenho. Primeiro, para os profissionais mais jovens que estão acabando de se formar no Brasil, estão cogitando a oportunidade em países diferentes, agora é o momento de se arriscar. Eu acho que se você tem esse desejo no seu coração, você deve se arriscar. Mas não faça como eu de ir sem um planejamento concreto. Acabou que tudo funcionou para mim. Pode funcionar para quem estiver ouvindo, mas se você conseguir se conectar com alguém já no lugar onde você quer ir, buscar umas informações. Eu converso muito com principalmente mulheres, me acham no Instagram e falam, Natália, eu sou advogada no Brasil, ou estou no 8º período de Direito, como é que faz para fazer o curso de mestrado, como é que você fez? E eu amo poder contribuir e dar essa informação e ajudar na forma que eu puder. Às vezes eu pesquiso faculdades que eu não conheço, porque eu estou muito aqui no Texas, né? Mas a pessoa fala assim, eu tenho um interesse de ir para Carolina do Norte. Eu vou lá, faço as pesquisas de faculdade e mando sem ganhar nada. Assim, faço porque eu quero realmente ajudar e dar essas oportunidades, abrir a mente desses profissionais para não precisar passar tanto perrengue quanto eu passei. E você agindo dessa forma, você se torna referência no seu mercado, né? Porque quantos profissionais hoje olham para as pessoas que estão aqui e realmente se importam com o que pode mudar a vida das pessoas? Então, se tornar referência vai fazer com que você seja cada vez mais reconhecida pelas pessoas que querem sair daqui e ir para aí, né? E você trouxe uma questão extremamente útil, que é a questão do planejamento, porque colocar a bagagem na mala, né, no avião, e mudar para ir sem um planejamento, sem saber onde vai estudar, onde vai trabalhar, o que vai fazer da vida, hoje eu acredito que seja arriscado demais, né, e a gente não está podendo fazer isso, né, a economia está muito alta, né, muito...
tudo muito desafiador, muito complicado na política para que a gente largue simplesmente a vida num país e vá morar em outro, né? É perigoso até, né, para jovens, assim, o jovem ele tende a se arriscar mais, mas ainda assim existe um risco muito grande, e hoje, 2026, a imigração dos Estados Unidos está mais dura do que nunca. Então, uma coisa que funcionava 5, 6, 10 anos atrás, hoje talvez não funcione. Então, vir com um visto certinho, quer visto já faz o visto de estudante, tudo bonitinho. Sua paz quando você estiver aqui vai ser muito valiosa, vai ser muito maior. Você não tem que se preocupar, meu Deus, e o meu status, e o meu visto vai vencer, e o que eu faço? E isso te evita até colocar em situações coisas que você faria quando você está desesperado, né? Então, isso é uma coisa que a gente trabalha muito no escritório, quando a pessoa fala assim, quero ir, né, para os Estados Unidos, vamos sentar, vamos conversar, é o momento. E muitas vezes o meu trabalho não é simplesmente aceitar aquele processo e falar, vamos fazer, vamos tentar. É muitas vezes falar assim, olha, vamos esperar um ano, nesse um ano, faça isso, seja intencional nas suas atividades, e daqui a um ano você vai ter um perfil muito melhor para aplicar para um green card, para aplicar para o visto X. Então, a gente tem que ter essa humanidade e às vezes é difícil para quem está ouvindo, mas é uma importante parte do meu trabalho. Controlar a ansiedade, né? Porque a pessoa põe um sonho e ela já quer projetar esse sonho como realidade. E, na verdade, a gente precisa controlar a ansiedade. Vou fazer um parênteses aqui para contar um caso no qual eu vivi. Eu me graduei em música, que foi a minha primeira graduação, antes de fazer uma migração de carreira. E eu queria muito estudar na Itália. Só que eu falava dialeto, eu não falava italiano bem o suficiente para chegar lá. Eu adiei o meu sonho em 2 anos, porque eu procurei uma professora particular para poder estudar com uma pessoa que era nativa de Roma, e ela falava muito bem o italiano. Então, a partir do momento em que a gente tem um sonho, a gente precisa viver o melhor daquele sonho para chegar nesse lugar, porque é sempre muito desafiador mudar de país, né? Com certeza. Não, e você descreveu perfeitamente. É saber que você precisa fazer coisas antes de simplesmente se jogar. Talvez a sua experiência não tenha sido tão proveitosa se você tivesse simplesmente pego sua mala e ido para a Itália, né? Você não ia conseguir absorver muitas coisas. E isso acontece muito aqui nos nossos processos de imigração. Tem gente que quer vir ontem. Eu falo, se você vir agora, você talvez se decepcione e tenha que voltar em 6 meses. Vamos esperar um ano, que daí você vem de vez? E aí você vem e pode morar aqui pelo tempo que você quiser? Então, a gente precisa ter sempre essa análise do risco. E esse olhar humano, né, para poder dizer a verdade para a pessoa com esse cuidado que você fala, porque você não pode frustrar o sonho da pessoa, né? Então é só colocar uns paninhos quentinhos ali para o coraçãozinho dela conseguir aguardar o tempo de ida, né? Trazer uma solução, né? A gente fala assim, não é o momento agora. E esses são os passos que você precisa tomar para conseguir. E existem categorias de vistos para todo tipo de profissão, então às vezes não é algo que a gente faz, e a gente fala assim, você se encaixa nesse perfil aqui, que tal você procurar um emprego nessa área e esse empregador vai te patrocinar e traz para os Estados Unidos e você não tem problemas, que a questão financeira também é uma questão muito grande quando a gente fala em imigração do Brasil para os Estados Unidos. E para encerrar essa nossa conversa aqui interessantíssima, extremamente útil, eu quero saber se você quer deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos acompanhando, que está começando a carreira de direito, que deseja empreender na carreira internacional, com uma trajetória sólida como a sua. O que você quer deixar de mensagem ou conselho para essas pessoas também? Olha, o meu conselho é, se você tem esse desejo e não conhece ninguém
para começar, para tirar dúvida, me procura. Eu estou sempre aberta. A gente marca uma reuniãozinha, a gente conversa, a gente bate um papo. Eu estou sempre disponível para ajudar profissionais a chegar mais longe. Essa eu acho que é o meu, não é exatamente o conselho, né? Mas é uma chamada para ação. Me chama, a gente conversa. Se eu não puder ajudar, se eu não souber como ajudar, a gente procura alguém que saiba. Que legal, adorei, porque é realmente isso, né? Você está sempre aberta a ajudar, isso é primordial, isso é intrínseco em você, né? Para que você possa levar cada vez mais pessoas para lá, você precisa prepará-las, né? E nós chegamos ao final de mais um episódio do Carreira e Suas Vozes, mas nós tivemos o privilégio de conhecer uma história de uma pessoa que mostra que uma carreira internacional não é construída apenas por oportunidades, mas sim por preparação, perseverança, coragem para sair da zona de conforto, com compromisso e com excelência. Doutora Natália, muito obrigada por compartilhar sua trajetória, seus aprendizados, sua visão sobre imigração, empreendedorismo, liderança e principalmente os desafios de atuar em um mercado tão competitivo. Adorei sua presença aqui, muito obrigada. Muito obrigada, foi um prazer e pode me chamar de novo, porque eu gosto de conversar. Aí o meu parceiro de empresa sempre fala, Natália, se você arrumar uma pessoa que gosta de conversar, te der um cafezinho, você passa 8 horas. Que delícia, com certeza você volta aqui sim para a gente conversar. E para você que nos acompanhou até aqui, muito me honra a sua presença, muito obrigada pela sua audiência. Se esse episódio te deu aquela vontade de ir para os Estados Unidos, de migrar a sua vida para lá, pensa antes, conversa com a doutora Natália, porque eu tenho certeza que ela vai poder te ajudar. Eu sou Cláudia Cardillo e eu te encontro no próximo episódio do Carreira e Suas Vozes. Tchau! Tchau, tchau.